Livro 10. Será a minha alma algum dia boa, simples, una, nua, mais visível do que o corpo que a envolve? Provará algum dia o sabor de sentimentos amorosos e resignados? Estará alguma vez saciada, sem necessidade nem desejo de coisa alguma, animada ou inanimada para desfrutar deleites? Nem de tempo para os desfrutar mais longamente, nem de lugar, nem de espaço, nem de clima propício, nem de boa harmonia das pessoas? Estará satisfeita com a situação, contente com tudo que lhe acontece, convencida de que tudo vai bem para você e é graça dos deuses, de que estará bem tudo que a eles apraz e tudo que hão de outorgar para a salvação do vivente perfeito, bom, belo, que gera, une, envolve e abraça tudo quanto se desfaz para o nascimento de outros seres iguais? Será um dia tal que habite a mesma cidade que os deuses e os homens, sem deles se queixar, nem lhes dar razão de queixa? Observe o que a natureza exige de você como um ser só por ela governado. Depois, cumpre-o e seja submisso para não vir sua natureza de vivente a sofrer detrimento em suas disposições. Em seguida, deve observar o que de você exige a sua natureza de vivente e aceitá-lo integralmente, para não vir sua natureza de vivente racional a sofrer detrimento em suas disposições. Porém, o racional é desde logo social. Siga estas regras e não desperdice os seus esforços. Todo acontecimento ocorre de maneira que sua natureza ou o suporte ou não. Se lhe acontecer o que sua natureza suporta, não se revolte. Suporte-o como sua natureza pode. Se acontecer o que sua natureza não suporta, não se revolte, porque mais cedo há de exauri-lo. Lembre-se, porém, de que sua natureza suporta tudo que de sua opinião depende tornar suportável e tolerável, bastando imaginar que é de sua conveniência ou de seu dever fazê-lo. Se ele se engana, ensine-o com bondade e mostre-lhe o erro. Se não o pode, culpe a você mesmo ou nem sequer a você mesmo. Algo que lhe aconteça desde a eternidade já estava pré-estabelecido para você. E tudo que lhe aconteça provém do encadeamento de causas. Quer sejam os átomos, quer seja a natureza, admita-se, em primeiro lugar, ser eu uma parte do todo regido pela natureza. Depois, ter eu certo parentesco com as partes de igual origem. Lembrado disso, na minha qualidade de parte, não hei de contrariar com nenhum quinhão do todo, pois nada prejudica uma parte se convém ao todo. O todo, com efeito, nada tem que lhe não convenha. Isso é comum a todas as naturezas, mas a do mundo goza ainda da vantagem de não ser forçada por nenhuma causa exterior a produzir nada que lhe seja nocivo. Lembrando-me de que sou uma parte de semelhante todo, acolherei de bom grado tudo o que me acontecer. Como sou, de certo modo, aparentado com as partes de igual origem, nada farei contrário à comunidade. Antes, visarei ao bem de meus semelhantes, dirigirei todos os meus impulsos no sentido da conveniência comum e os desviarei do rumo oposto. Assim realizados esses propósitos, minha vida necessariamente correrá com felicidade, tal como se imaginaria o curso feliz da vida de um cidadão que, na sequência de seus atos, fosse útil aos concidadãos e saudasse, de bom grado, as partes que a cidade lhe distribuísse. É fatal que se deteriorem as partes do todo, quero dizer, tudo o que o mundo abrange. Entenda-se no sentido de que se alterem. Mas, digo, se isso for para elas um mal inevitável, o todo não pode estar bem dirigido.
uma vez que as partes caminham para a alteração e estão diversamente constituídas para a deterioração. Acaso a natureza empreendeu arruinar suas próprias partes, criando-as sujeitas a cair no mal e necessariamente inclinadas para o mal? Ou não percebeu que assim acontecia? Não. Ambas as hipóteses são incríveis. Se, dispensando a natureza, se interpretasse o fato pela constituição das coisas, que ridículo seria afirmar, de um lado, que as partes do todo estão constituídas para se transformar e admirar-se, de outro, indignar-se como se fosse um acontecimento fora do natural, principalmente quando a decomposição as resolve naqueles elementos de que cada qual é composta. Ou há uma dispersão dos elementos componentes, ou a transformação da parte sólida em terra e do alento em ar, para que também estes sejam recolhidos pela razão do universo, quer seja este consumido periodicamente pelo fogo, quer se renove por meio de mudanças perpétuas. Não pense que sua parte sólida e seu alento são os de quando nasceu, pois isso tudo se acresceu afluindo dos alimentos e do ar inalado a partir de ontem ou anteontem. É, pois, a massa adquirida que se transforma, e não a que a mãe deu à luz. Suponha, ao contrário, que a esta está estreitamente ligada pela individualidade, que nada significa, a meu ver, na tese que ora exponho. Depois de ter atribuído a você mesmo as qualidades de bom, grave, veraz, prudente, cordato, altivo, cuidado para não mudar jamais de adjetivos e, se vier a perder esses, retome-os depressa. Lembre-se de que prudência significa em você a atenção minuciosa e cuidadosa a cada pormenor. Sensatez, a aceitação espontânea dos quinhões distribuídos pela natureza comum. Altivez, a supremacia da parte pensante sobre as emoções brandas ou violentas da carne, sobre a glória vã, a morte, etc. Portanto, se você continuar a se preservar nesses títulos, sem pensar em ser chamado por outros, será um homem transformado e terá outra vida. Se permanecer tal qual tem sido até agora, e se deixar nessa vida lacerar e caluniar, o que é próprio de indivíduos grosseiros e apegados à vida, parecidos com gladiadores semi-devorados, e que, embora cobertos de ferimentos e de sangue, ainda assim pedem que os guardem para serem, como estão, atirados às mesmas garras e dentes. Aventure-se, então, nesses poucos títulos. Se puder se manter neles, como se tivesse emigrado para umas ilhas afortunadas, se perceber, porém, que está caindo e já perde o controle, refugie-se em algum recanto onde possa recuperar as rédeas da situação. Ou deixe definitivamente a vida, sem cólera, com singeleza, liberdade e modéstia, tendo realizado na vida pelo menos uma façanha, a de sair assim. Contudo, muito o ajudaria a lembrar-se dos títulos à lembrança dos deuses e a de que estes não querem ser adulados, e sim que todos os seres racionais a eles se igualem, que a figueira faça o trabalho de figueira, o cão o de cão, a abelha o de abelha e o homem o de homem. A farsa, a guerra, o temor, a estupidez, a escravidão irão apagando, dia a dia, aqueles princípios sagrados que você, homem estudioso da natureza, imagina e acata. É preciso que olhe o todo e faça de tal modo que simultaneamente cumpra o que é dificultoso e de uma vez coloque em prática o teórico. E conservando em você íntima, porém visível, a satisfação que vem do conhecimento de cada coisa. Pois, quando gozará da simplicidade? Quando da gravidade? Quando do conhecimento de cada coisa?
E quando poderá discernir o que é em essência cada coisa que compõe o mundo, e quanto tempo está disposto pela natureza, e que elementos a compõem? A quem pode pertencer? Quem pode outorgá-la e tirá-la? Uma pequena aranha se orgulha de ter caçado uma mosca. O homem se orgulha de pegar uma lebre. Outro, uma sardinha na rede. Outro, javalis. Outro, ursos. E o outro, sármatas. Não são todos eles uns criminosos, se examinar atentamente seus princípios? Adquira um método para contemplar como todas as coisas se transformam umas nas outras, e, sem cessar, aplique e exercite a filosofia, já que nenhuma outra eleva a alma. Quem se dedica como quem se despiu de seu corpo, considerando que em breve deverá abandonar todas estas coisas e afastar-se dos homens, entrega-se inteiramente à justiça nas atividades que dependem dele e à natureza do conjunto universal. O que se dirá dele, ou o que se imaginará, ou o que se fará contra ele, não o preocupa, pois só estas duas coisas busca: fazer com retidão o que atualmente lhe compete e amar a parte que agora lhe é atribuída, renunciando a toda a atividade e afã. E não quer outra coisa que não seja cumprir com retidão, segundo a lei, e seguir Deus que se movimenta pelo reto caminho. Que necessidade você tem de uma sugestão quando lhe é possível examinar o que deve fazer? Caso veja um rumo, siga por esse caminho tranquilamente e sem desvios ou receios. Do contrário, detenha e recorra aos mais sábios. E acaso outras diversas travas criem obstáculos à missão que o conduz, siga adiante segundo os recursos ao seu alcance, tendo presente em seus cálculos o que lhe parecer justo, porque o melhor é alcançar esse objetivo, e o contrário é causa de todos os males. Tranquilo e, entretanto, resoluto, alegre e, entretanto, sério, é aquele que segue sempre a razão. Pergunte para você mesmo, assim que despertar do sono: acaso me importa que outros pratiquem a justiça e o bem? Não importa. Acaso esqueceu como procedem no leito e à mesa aqueles que elogiam ou censuram os outros com arrogância? O que fazem, o que evitam, o que buscam, o que furtam, o que roubam? Não com as mãos e os pés, mas com sua parte mais nobre, aquela onde, quando se quer, há lealdade, pudor, verdade, a lei, a boa consciência? A natureza que tudo dá e tudo toma, diz o homem educado e respeitoso: dê-me o que queira, recupera o que queira. E não diz com orgulho, senão com submissão e benevolência. Pouco tempo lhe resta. Viva como numa montanha, pois nada importa o ali ou aqui, ou em qualquer parte do mundo como numa cidade. Que os homens observem e estudem um homem que vive de verdade em consonância com a natureza. Se não o suportarem, que o matem, porque assim é melhor do que viver uma vida naquelas condições. Não siga discutindo a respeito de que tipo de qualidades deve possuir um homem de bem. Trate de ser um. Imagine sem cessar a eternidade em seu conjunto e a substância, e que todas as coisas em particular são, em relação à substância, como um grão infinitesimal, e a respeito do tempo, como um giro de uma broca. Detenha em cada uma das coisas que existem e conceba-a já em estado de dissolução e transformação, e como evolui a putrefação ou a dispersão. Considere que cada coisa nasceu para morrer. Como são os homens quando comem, dormem, quando dormem com uma mulher e quando se entregam às necessidades animais. Logo, como são quando se mostram altivos e orgulhosos, ou quando se zangam e, apoiando-se em sua superioridade, humilham a outros. Há pouco tempo eram escravos de quantos senhores e por que motivos. E dentro de pouco se encontrarão em circunstâncias parecidas. Convém a cada um
o que lhe contribui à natureza do conjunto universal, e convém precisamente no momento em que aquela o contribui. A terra deseja a chuva, deseja-a também o venerável ar. Também o universo adora criar o que deve ser. Digo, pois, ao mundo: meus desejos são os seus. Não o diz aquela frase proverbial: isso ou aquilo ama acontecer? Ou vive aqui, por já estar acostumado, ou se afaste, ou morra, se cumpriu sua missão. Fora disso, nada mais existe. Por conseguinte, tenha bom ânimo. Que fique claro para você que a vida não seria melhor nos campos ou nas campinas. E como tudo o daqui é igual ao que está no campo, ou na montanha, ou no litoral, ou onde queira. Acabará concordando com as palavras de Platão. Num palácio como numa cabana da montanha, tirando o leite das ovelhas. O que significa para mim a minha consciência? E o que faço dela agora? E para que a utilizo atualmente? Está vazio de inteligência, desvinculado e separado da sociedade, fundido e misturado com a carne, até o ponto de poder modificar-se com esta? Quem foge do seu Senhor é um desertor. A lei é nosso Senhor, e quem a transgride é um desertor. E, de uma vez, também quem se aflige, irrita ou teme, e não aceita o que lhe tenha acontecido pela lei, também é um desertor. O pai depositou o sêmen no útero e se retirou. A partir deste momento, outra causa interveio elaborando e aperfeiçoando o feto. Que causa? De que origem? Depois, a criança deglute o alimento. Outra causa intervém e produz a sensação, o instinto e, em uma palavra, a vida. Observe tais maravilhas que se processam ocultamente. Reconheça o poder que as opera. Como reconhecemos o que faz cair ou erguer os corpos, embora seja evidente que com os olhos nada disso vemos. Observe que tudo o que agora está feito, antes também se fez e sempre se fará. Coloque diante dos olhos os dramas e cenas semelhantes que conheceu por própria experiência ou por narrações históricas mais antigas, como, por exemplo, toda a corte de Adriano, toda a corte de Antonino, toda a corte de Filipe, de Alexandre, de Cresos. Todos aqueles espetáculos tinham as mesmas características, só que com outros atores. Todo homem que se aflige ou se revolta parece um leitão que se debate e guincha ao ser imolado, pois se iguala àquele que, sozinho, em seu leito, em voz baixa se lamenta dos laços que o prendem. Pense que só ao ente racional foi dado obedecer voluntariamente, conquanto seja imperativo obedecer simplesmente. Detenha-se particularmente em cada uma das ações que pratica e se pergunte se a morte é terrível por privá-lo dela. Sempre que uma falta de alguém o escandalizar, pense que já cometeu falta semelhante. Por exemplo, ao considerar que o dinheiro é um bem, ou o prazer, ou a fama, ou outras coisas deste estilo. Porque se assim agir, rapidamente esquecerá a irritação, e então notará que ele foi forçado a fazer isso. E o que pode fazer? Se puder fazer algo, livre-o do que o obriga. Ao ver Sátiro, Eutíquio ou Himênio, evoca um socrático. E ao ver Eufrates, imagina Eutíquio ou Silvano. Ao ver o Aleifrônio, imagina Tropeóforo. E ao ver Xenofonte, imagina Critão ou Severo. Volta também os olhos sobre ti mesmo e imagina a um dos Césares, e sobre cada um deles, imagina no que se assemelhas. Continuando, sobrevenha a seu pensamento a seguinte consideração: onde estão estes homens? Em nenhuma parte ou em qualquer lugar, pois desta maneira concluirás constantemente que as coisas humanas são fumaça e nada mais.
Mesmo assim, recorde-se de que quem uma vez se transformou, jamais, em todo o tempo infinito, voltará ao que era. Então, por que se atormenta? Não lhe é suficiente atravessar dignamente o curto espaço que lhe foi concedido? Quantas vezes deixou de agir e refletir? Porque o que é tudo a não ser exercícios da razão que viu, exatamente segundo a ciência da natureza, as vicissitudes da vida. Continua, pois, até haveres assimilado tais pensamentos, como um estômago forte tudo assimila, como o fogo ardente, do que quer que lhe atirem, formará chama e luz. Que ninguém possa lhe dizer que não é um homem singelo e bom. Ao contrário, quem blasfemar contra você, que seja tido como um mentiroso. Tudo isto só depende de você, pois quem o impede de ser singelo e bom? Basta decidir não mais viver se não o for, pois nem a razão exige que vivas sem que o seja. Em minhas atuais circunstâncias, o que pode ser falado ou feito da maneira mais condizente com a razão? Porque, seja o que for, é possível fazê-lo ou dizê-lo, e não alegue obstáculos, nunca. Não interromperá suas lamentações até que tenha consciência de que o que lhe é submetido e apresentado é tão valorizado pela sua mente quanto o luxo o é para os lascivos. Trate de fazer o que é próprio da condição humana, porque é preciso considerar como desfrute tudo aquilo que lhe for possível executar de acordo com a sua particular natureza, e em todas as partes lhe é possível. Com efeito, não se permite ao cilindro desenvolver sempre seu movimento particular. Tampouco lhe permite a água, nem ao fogo, nem a outros objetos que são regidos por uma natureza ou alma irracional. Porque são muitas as travas que os retêm e contêm. Entretanto, a inteligência e a razão podem transpassar todo obstáculo de conformidade com seus dotes naturais e seus desejos. Coloque diante dos olhos esta facilidade, segundo a qual a razão cruzará todos os obstáculos em qualquer direção, seja igual ao fogo que sobe, à pedra que cai, ao cilindro que se desliza por um eixo, e nada o impede de seguir. Porque os obstáculos pertencem somente ao corpo. Esse cadáver, que se não fosse a opinião ou a razão que o sustentasse, o que seria? Se não fosse assim, seriam corrompidos aqueles que fossem vitimados, como acontece com todas as outras produções da natureza ou da arte, que os acidentes deterioram. Ao contrário, o homem fica mais digno quando faz uso dos obstáculos com os quais se deparam, sejam eles quais forem. Em suma, lembre-se que nada é nocivo ao cidadão que não seja nocivo à cidade, e que nada é nocivo à cidade que não seja também nocivo à lei, e que a adversidade em nada ofende a lei. Não a ofendendo, não ofende a cidade e tampouco ao cidadão. Aquele que foi tocado pelos verdadeiros princípios, basta uma simples palavra, e a mais coloquial, para lhe dissipar a tristeza e o temor. Por exemplo, as folhas, atire-as o vento ao chão, assim também a geração dos homens. Também são folhas caídas seus filhos. Folhas caídas deste mundo são também estes pequenos seres que o clamam sinceramente e o exaltam, ou, ao contrário, o amaldiçoam, ou em segredo o censuram e o burlam. E também são folhas caídas os que celebrarão a fama póstuma. Porque tudo isto ressurge na estação primaveril. Logo, o vento as derruba. Continuando, outras folhas brotam em substituição daquelas. Comum a todas as coisas é a fugacidade. São efêmeras todas as coisas, mas você, entretanto, as evita ou busca como se fossem eternas. Um pouco mais e ficará cego. E ao que o prantear,
logo outro pranteará. É preciso que o olho são veja todo o visível e não diga, quero que isso seja verde. Porque isto é próprio de um homem doente da visão. E o ouvido e o olfato, sãos, devem estar dispostos a perceber todo som e todo aroma. E o estômago são deve digerir todos os alimentos, da mesma maneira como um moinho que tritura os grãos que lhe foi concedido a moer. Por conseguinte, também a inteligência sã deve estar disposta a confrontar tudo o que lhe sobrevenha. E quem diz que se salvem os meus filhos e que todos elogiem o que faço, é como um olho que busca o verde ou um dente que reclama mastigar. Ninguém é tão afortunado que, no momento da morte, regozije-se desse momento. Era diligente e sábio. Em último término, haverá algum que diga: enfim, iremos respirar livres deste mestre. Certamente, com nenhum de nós era severo, mas no seu íntimo censurava-nos. Isso nota-se a um homem diligente. Quanto a nós, quantos motivos não há para que mais de um queira se ver livre de nós? Esta reflexão fará perto da morte, e se despedirá deste mundo com um ânimo mais plácido se lhe fizer essas considerações. Deixo uma vida na qual até meus concidadãos, por quem tanto trabalhei, tantos votos fiz, tantos cuidados passei, chegam a desejar a minha ausência, esperando que dela lhes venha algum proveito. Então, qual motivo me faz demorar mais aqui? Mas não por isso deve ser menos benevolente com eles. Antes bem, conserva seu próprio caráter, amistoso, benévolo, favorável, e não, ao contrário, como se fosse arrancado daqui, mas sim, do mesmo modo que em uma boa morte a alma se desprende facilmente do corpo, assim também deve se preparar para sua viagem daqui. Porque se foi a natureza que o uniu a eles, é a mesma natureza que agora os separa. Meus caros amigos, os deixo sem revolta nem drama, mas antes de bom grado e tranquilo, já que é esta a vontade da natureza. Em toda a ação feita por qualquer um, acostume-se, na medida de suas possibilidades, a perguntar: com que finalidade realiza esta ação? Mas comece primeiro com você mesmo. Examine primeiro as suas ações. Tenha presente que o que move como um boneco é certa força oculta em seu interior. Esta força é a eloquência, é a vida, é, se terá que dizê-lo, o homem. Nunca a imagine confundida identificada com o recipiente que lhe serve de envoltório ou com os órgãos que lhe são anexos, porque nenhuma utilidade se deriva dessas partes sem a causa que as move e dá vigor superior, assim como a lançadeira sem a tecelã, uma pena sem o escritor e um chicote sem o cocheiro.